Esse aqui é simplesmente o seu João. Esse é o atual homem mais velho do mundo, segundo o Guinness, com seus 137 anos. E para ele, o segredo de uma vida longa e saudável é estar cercado de boas pessoas. Agora, já esse outro cara aqui se chama Brian Johnson, um empresário multimilionário. E ele não quer só quebrar esse recorde, mas ele quer ser imortal. E para isso, Johnson criou o tal do Projeto Blueprint. Oh my God. E por causa disso, ele foi se transformando ao longo dos anos. Já foram mais de 4 milhões de dólares gastos em uma rotina maluca e muito rigorosa. E esse projetinho tem umas coisas bem bizarras. Por exemplo, tomar 111 comprimidos ao dia, usar um boné que emite luz vermelha em seu couro cabeludo e receber transfusões de plasma do seu próprio filho. E diz lá o Brian que ele conseguiu reduzir a sua idade biológica de 47 para 42 anos. Porém, os experimentos dele têm gerado um certo debate, e muitos cientistas dizem que os seus métodos, na verdade, não funcionam. Mas, independentemente de Johnson, a ciência está, sim, tentando realmente buscar formas de prolongar a vida humana. E, quem sabe, talvez até atingir a imortalidade, mas de uma forma menos bizarra. E o segredo para isso pode estar nesses 3 seres vivos misteriosos. Esses são organismos que desafiam a morte. E o primeiro deles é esse carinha bem aqui, a Hidra. Esses animais medem cerca de 2 centímetros, o que seria mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. Mas para facilitar essa visualização, vamos fazer um modelo de massinha. Um modelo de massinha mais real do que a realidade. Diz aqui nos comentários com o que isso aqui ficou parecendo. Mas deixando meus dotes de escultor de lado, esses animais são parentes das águas-vivas. Eles têm esse corpo em forma de tubo e um anel de tentáculos perto da sua boca. E esses tentáculos servem para caçar. Mas a coisa mais impressionante sobre as hidras é que elas se recusam a morrer. E para deixar claro, vamos fazer uma coisa bem bacana. Vamos partir esse indivíduo no meio. Ok, a gente partiu o colega no meio, mas o que isso significa? Bom, se tivessem me partido ao meio, provavelmente eu estaria morto. Mas não uma hidra. Esses minúsculos animais possuem uma habilidade gigantesca, a capacidade de se regenerar, o que acaba tornando esses animais essencialmente imortais. E esse poder de regeneração acontece por causa das células-tronco. Essas células têm a habilidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula, de qualquer parte do organismo. Ela pode virar células reprodutivas, células de glândulas, células sensoriais ou até de defesa do organismo. E, além disso, essas células-tronco também não apresentam senescência, ou seja, elas não envelhecem e nem morrem. E no caso das hidras, quase que metade das células do seu corpo são células-tronco. Então, se ela tiver uma lesão bem aqui, na ponta do seu tentáculo, ou bem aqui, na base do seu pé, ela vai ser capaz de se regenerar completamente. E até mesmo se eu partir ela no meio, ainda assim, ela vai se regenerar totalmente. E nesse processo de regeneração, cada metade vai dar origem a uma nova hidra por inteiro. E bem aqui, você pode ver imagens reais de uma hidra fazendo exatamente isso. Impressionante. Cara, a regeneração da hidra é uma parada tão bizarra que ela vai além. Se eu pegasse, por exemplo, uma hidra completa e jogasse ela num liquidificador e basicamente fizesse ela em vários pedacinhos, se a gente separasse cada célula individualmente dessa hidra, ainda assim seria possível. Se a gente só juntasse tudo aleatoriamente junto, elas sozinhas fossem capazes de se reorganizar e no final formar uma hidra. Então, como a gente pode perceber, a grande magia desses bichinhos está nas células-tronco. E, bom, nós também temos células-tronco. Elas atuam de uma forma parecida no nosso corpo, se diferenciando em vários outros tipos celulares. E se a gente um dia estudar as hidras e conseguir entender esses mecanismos da célula-tronco, a gente pode, quem sabe um dia, chegar mais perto de desacelerar o envelhecimento humano. Inclusive, existe um estudo com hidras que nos levou a uma descoberta que pode revolucionar a vida humana. Olhando para o DNA
das hidras, foi descoberto que o segredo da longevidade está por aqui, no seu DNA, graças a um gene chamado FOXO. E para entender isso, imagine o seguinte: pense que cada célula sua é como se fosse mais ou menos um prédio. Calma que vai fazer sentido. E nesse contexto, o gene FOXO é como se fosse isso aqui, o síndico desse prédio. E ele é responsável por simplesmente verificar tudo. Então, se bem aqui tem um vazamento, lá vai o síndico para verificar. Mas se nesse outro lugar vai precisar de pintura, lá vai ele até lá. Nesse outro canto vai precisar de reparo elétrico, então ele também vai ter que estar lá. O síndico verifica tudo e é capaz de recrutar uma pessoa certa para ajeitar cada tipo de problema. E de forma parecida com o prédio, esse síndico FOXO, nas células, vai verificar algumas funções e atividades dela, como a divisão celular, reparar danos aqui, outros acolá, ou até quando ela vai precisar se diferenciar em outras células, como é o caso de células-tronco. Agora tem um pequeno detalhe, porque o gene FOXO, ele acaba enfraquecendo com o tempo, fazendo com que as nossas células acabem envelhecendo. É como se o prédio fosse ficando todo acabado e sem manutenção. Agora, já no caso das hidras, o gene FOXO permanece ativo, verificando tudo que ele deve verificar. E por isso, esses animais se mantêm jovens. E entender como que isso funciona pode abrir um novo caminho para a ciência. Pesquisadores poderiam começar a pensar que, bom, e se a gente pudesse restaurar a vitalidade das nossas células, assim como as hidras fazem naturalmente? E se houvesse uma maneira de reativar os genes FOXO em humanos? Seria incrível, mas nós não sabemos como fazer isso ainda. Isso são cenas dos próximos capítulos. Mas é importante dizer que mesmo com toda essa regeneração, a nossa querida hidra ainda pode morrer por causa de fatores externos. Se o clima não for adequado, se estiver muito quente, se tiver pouca comida disponível ou predadores, simplesmente não vai ter célula-tronco suficiente para fazer isso aqui continuar vivo. E bom, talvez pelo menos os predadores não fossem um problema tão grande se ela, por exemplo, tivesse alguma forma de proteção externa, talvez uma armadura. E isso nos leva ao nosso próximo animal. Vimos a hidra e agora vamos ver uma lagosta que não envelhece. Pois é, o termo imortal para elas seria um exagero, mas ainda assim existe um fenômeno muito interessante acontecendo com esses crustáceos. Diferentemente da maioria dos animais, essas lagostas continuam crescendo, elas não têm envelhecimento celular e elas mantêm tudo dentro dos conformes mesmo em idades avançadas. E possivelmente esse aqui é um dos indivíduos mais conhecidos. Esse aqui é Jorge, uma singela lagosta que foi capturada em 2008 e virou um mascote num restaurante de Nova York. Bom, e o que ela tem de mais? Ela simplesmente é uma lagosta de 10 quilos. E como se isso já não fosse o suficiente, estudos estimaram que Jorge simplesmente tinha aproximadamente 150 anos, sendo a lagosta mais velha já registrada. Inclusive, depois ela foi solta do restaurante e pode estar viva por aí em algum lugar, e com mais de 150 anos. E eu espero que você esteja bem, Jorge, onde quer que você esteja. Mas o ponto é que o Jorge não foi o único. Na verdade, especialistas dizem que lagostas centenárias podem ser até algo relativamente comum. E isso é graças a esse troço bem aqui. Essa é a telomerase. A telomerase tem a capacidade de manter as pontas do cromossomo. E essas pontas protegem o DNA das nossas células. E em humanos, nós vamos perdendo aos poucos essa telomerase. E sem telomerase, sem ponta, sem DNA preservado. O que leva ao envelhecimento celular. Porque é aí que está o pulo do gato. Porque nas lagostas, essa história é diferente. Esses crustáceos mantêm altos níveis de telomerase em basicamente todos os tecidos durante toda a vida. E essa enzima vai estar constantemente mantendo as pontas, o que preserva o DNA e evita o envelhecimento. Bem legal isso aí, né? Mas é uma pena que nós perdemos a telomerase.
Agora, por que a gente perde? Bom, a resposta poderia estar na nossa complexidade biológica. Na maioria das nossas células, a telomerase é mantida sob vigilância rígida, quase como se fosse uma espécie de segredo perigoso guardado pelo organismo. E há uma boa razão para isso. Quando em nossas células a telomerase não diminui, nós podemos ter um problema muito grave. Podemos ter o câncer. E o câncer muitas vezes acontece como resultado de alterações de DNA em cada célula. E essas alterações podem mudar o funcionamento de cada uma delas, permitindo que elas se dividam e continuem se dividindo. E em muitos casos, um dos efeitos dessas alterações do DNA é que a enzima telomerase volte a agir, permitindo que as células não percam a pontinha dos seus cromossomos. E isso faz com que elas acabem se tornando imortais. Elas então não param de se dividir. Pois é, e esse excesso de divisões celulares pode fazer muito mal para o corpo. Afinal, isso é o câncer. E é por causa disso que a senescência celular e a morte celular não é bem um defeito, mas uma forma de proteção contra este grande problema. É assim que as coisas são no corpo humano. E nada impediu de nós humanos tentarmos dar uma pequena alterada nisso. 2 grupos de camundongos foram separados em um estudo feito em 2012 por cientistas do Centro Nacional de Pesquisas Oncológicas, na Espanha. E um desses grupos seria o grupo de controle e o outro seria o experimento em si. Então, beleza, aqui não se fazia nada com eles e aqui a magia acontecia. Nesse grupo, os roedores recebiam terapia gênica. Eles recebiam uma versão modificada de um gene que dá origem à telomerase, chamado TERT. E aqui o resultado surpreendeu, porque os animais que foram tratados tiveram uma melhora na regeneração dos tecidos, maior densidade óssea, pele mais saudável e viveram cerca de 20% mais do que o grupo controle que não recebeu nada. E tudo isso sem um aumento na incidência de câncer. Pois é, e esses resultados com esses ratos acabaram gerando um certo debate intenso, porque se a gente consegue fazer isso em ratos, então será que a gente consegue fazer o mesmo em humanos? Bom, desacelerar o nosso envelhecimento pode ser que seja um processo parecido com o que a gente viu em roedores, mas as nossas células são mais complexas, as coisas são mais delicadas, porque uma única mutação errada pode transformar uma possível cura em algo extremamente perigoso. Então nós ainda estamos longe de aplicar isso em nós mesmos, mas isso é apenas um pequeno vislumbre de um futuro em que envelhecer possa ser visto como algo tratável e não inevitável. E é claro que, assim como hidras, essa habilidade de não envelhecer dessas lagostas não fazem elas serem invulneráveis. Elas podem acabar morrendo por alguns fatores externos. Parece que os nossos primeiros animais, a hidra e a lagosta, têm muito que aprender com o nosso terceiro animal da lista. Um velho conhecido do canal. Eu estou falando dos tardígrados. Eles também são conhecidos como ursinhos d'água. E além de serem microscópicos, eles são esquisitos, porque basicamente são indestrutíveis. Eles conseguem sobreviver em condições extremas. É tipo assim, tá muito quente? Tudo bem. Mas não tem comida? Não faz mal? Estamos agora no vácuo do espaço. Meu amigo, tá tranquilo. Esses caras sobrevivem a tudo isso. Simplesmente imorríveis. Mas como que eles conseguem fazer isso? Você pode se perguntar. Bom, isso é graças a um processo chamado criptobiose. E basicamente, em resumo, ela funciona da seguinte maneira. Se um dia um tardígrado está lá vivendo a sua vida e as condições ficam ruins, ele pode simplesmente perder quase toda a água do seu corpo, encolher suas patinhas e se transformar nisso aqui. Ele vira basicamente uma bolotinha. E assim os tardígrados podem ficar por muitos e muitos anos, talvez até décadas. E eles ficam assim sem comer, sem beber ou respirar. Eles ficam apenas esperando o ambiente ficar favorável normalmente. E assim o cara vai indo. E aí, quando de fato o ambiente melhora, ele só volta ao normal e segue sua vida de boa. Fantástico. Isso é impressionante. Parece quase que uma mágica de pausar a vida. E isso, inclusive, inspirou algumas tecnologias mais futuristas, como, por exemplo, a criopreservação. Como o nome já diz, a criopreservação significa preservar em baixas
temperaturas. Basicamente é um processo que congela qualquer material biológico, como células e tecidos. E o que é mais fantástico é que se você hoje quiser preservar o seu corpo, você pode. Basta entrar em contato com uma empresa que faz isso, por exemplo, a CryoRus, na Rússia. Eles prestam esse serviço por singelos $36 mil. Assim, eles prometem armazenar o seu corpo em tanques metálicos cheios de nitrogênio líquido. Mas se você não tiver grana para preservar o seu corpo inteiro, não tem problema, porque pela metade do preço você pode preservar só o seu cérebro, né? Uma grande promoção. Tá, beleza, isso parece meio bizarro, mas como é que funciona? Bom, tudo começa com você vivendo sua vida de boas. E o primeiro passo é você morrer. E aí você é preservado nesses lugares e, com sorte, daqui 100, 200 ou, sei lá, 300 anos ou mais, a ciência pode, quem sabe, ter evoluído o suficiente para que a gente tenha descoberto uma forma de trazer você de volta à vida. O que, assim, é possível de acontecer. Na prática, essa maneira de preservar você é um pouco complexa, porque depois de falecer, o seu sangue aqui representado em vermelho é bombeado para cá, para fora do seu corpo, enquanto que um outro líquido especial é bombeado para dentro do seu corpo. Então esse tanque vai se enchendo com seu sangue e esse outro aqui vai se esvaziando com esse líquido que vai entrar em você, até que o processo se completa e no seu corpo não resta mais sangue, mas apenas esse líquido de preservação. Esse processo evita que dentro do seu corpo, quando ele for levado para uma temperatura muito baixa, não se crie cristais de gelo, porque criar cristais de gelo é a pior coisa que pode acontecer, porque dentro das suas células, se essas coisas se formam, elas podem acabar sendo completamente destruídas, e aí vai ser bem difícil trazer você de volta à vida. Então é só depois desse processo que o seu corpo é levado até esses tanques de nitrogênio líquido, a 196 graus negativos. Isso parece mirabolante e seria uma maneira de imitar conceitualmente o que tardígrados já fazem por natureza. Só que de uma maneira bem mais tecnológica aí, cara. E assim, nada garante que isso aqui vá funcionar de verdade. Pelo menos até agora, mesmo depois de várias pessoas e animais terem sido preservados dessa forma, até hoje nenhum corpo foi descongelado de volta à vida com sucesso. Por mais estranho que possa parecer essa conversa, é importante falar que morrer, biologicamente falando, é também uma forma de manter o equilíbrio da vida. Se por um lado nós temos um senhor que valoriza tanto a vida, que não se preocupa pensando na morte, por outro, temos pessoas que pensam tanto na morte que reformularam completamente a sua vida. Então a verdade é que nós, indivíduos, somos mortais, mas a vida em si, no mundo, no universo, ela pode ser imortal. Ela se replica, se reinventa e se transforma, desde o primeiro organismo que surgiu há bilhões de anos até hoje. E talvez no fim, o que nós queremos não seja então fugir da morte, mas entender a vida, e a verdadeira imortalidade pode estar nas ideias que deixamos para trás. E uma ideia que podemos deixar lá no futuro é uma ideia de nos tornarmos uma civilização do tipo 1 na escala Kardashev. Agora, para saber como fazer isso, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. Me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos e tchau!